Aleluias. Ezequiel, capítulo 37 e versículo 1. Aleluias. Tô precisando ouvir Livro de Ezequiel, a tua voz, capítulo 37 falando ao meu coração, e versículo 1, amados. Fala comigo quando estou só ou no meio da multidão. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, amados. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos. Amém, amados. Preciso Livro de for. Ezequiel, capítulo 37 e versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se você for, coloca a tua mão direita sobre a palavra do Senhor em nome de Jesus. Peço ao Senhor mais uma vez para falar contigo, amados. Nós cremos e sabemos que o Senhor Deus está falando conosco desde o começo deste culto, através da adoração, das oportunidades, louvor. Nós cremos que o Senhor Deus está falando. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que traga a revelação desta palavra mais uma vez. Que o Senhor venha falar no mais profundo do coração da tua igreja, do coração dos teus filhos. Meu Pai, que no nome santo do Senhor, Deus, que o Senhor Deus venha nos fazer compreender e entender a tua palavra nessa noite. Fala ao coração de cada um, mesmo sem merecer. Me usa, Senhor, para falar com a tua igreja para mais um dia de campanha. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 37 e versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Amém? Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4: disse-me ele: profetiza a esses ossos. E ele disse-lhe: ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Diga glória a Deus. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Amém, amados? Para um minutinho aí, não fecha ainda a tua Bíblia em nome de Jesus, para que você possa entender melhor a palavra do Senhor. Amém? Quantas vezes nós já ouvimos esta palavra, né, amados? Mas Deus, Ele tem a sua forma de falar, Ele tem a sua forma de agir, a sua forma de entregar algo da parte dele. Eu creio que Ele está entregando e vai entregar mais ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra de Deus em Ezequiel 37 nos fala de uma visão. Ou seja, para você entender melhor,
uma experiência espiritual com o Senhor. O que Ezequiel, esse homem, esse é qual livro nós estamos lendo, e é sobre ele que a palavra conta. A Bíblia diz que Deus pega ele, o Espírito do Senhor, preste bem atenção, o Espírito do Senhor pega ele e leva ele numa visão espiritual, ou seja, envolve ele num ambiente diferente, não esse ambiente carnal, natural nosso. Mas o que Deus faz com Ezequiel agora, ou seja, tira ele desse ambiente nosso natural e leva ele num ambiente espiritual, e ele percebe que o Espírito do Senhor coloca ele em um vale, e esse vale é como se fosse um deserto. Esse vale é um lugar limpo. Quando a Bíblia se trata de um vale, é como se fosse um espaço aberto, muito bem, ou seja, parecido com um deserto. Um lugar que você olha, às vezes nem vê o fim. Você olha para um lado e não vê nada, não vê coisas, e não vê o fim aonde chegar. E quanto mais você anda, mais está distante. Assim era um vale naquele tempo. E sabe o que Deus diz? Que naquele dia o Espírito do Senhor pega Ezequiel e leva ele nessa visão. E Ezequiel começa a contar que a visão que Deus coloca ele, o ambiente que Deus coloca ele, é num vale de ossos sequíssimos. Amado, a gente precisa entender que aqui a palavra de Deus está dizendo que o próprio Senhor levou ele, que o próprio Deus coloca ele em um vale. E às vezes, quando se eu parasse aqui a pregação, eu creio que os irmãos estariam dizendo: eu não entendi, pastor, só chegou até onde o Senhor levou ele, o próprio Deus levou ele num lugar ruim, num ambiente ruim, e ali pronto. É muitas das vezes a situação que a gente enfrenta, é muitas das vezes, é como talvez você chegou aqui hoje. O Senhor permitir tal situação. O Senhor, peraí, pastor, só está dizendo que o Senhor levou Ezequiel a um vale. Para você entender, Ezequiel era um profeta do Senhor. Ezequiel era alguém que Deus, ele tinha muitas experiências espirituais, alguém com intimidade com o céu, com Deus. E Deus nesse tempo queria restaurar. Para você entender aqui esse capítulo, é onde Deus queria restaurar Israel, ou seja, transformar a vida do povo. E o que acontece? Ezequiel, num dos piores momentos, aonde Deus quer fazer algo, Deus então resolve usar Ezequiel. Vou te repetir novamente. Quando Deus queria fazer algo, Deus então começou a usar Ezequiel. Mas sabe como é que a forma que começou a usar? Levando ele para um vale. Aí que a gente começa a piorar e não começa a entender. Ou seja, na lógica humana, peraí, Deus quer fazer algo, aí Deus usa alguém levando para o vale, pastor, levando para um ambiente que é ruim. Ezequiel diz que quando Deus colocou ele num vale, aonde ele olhava, ele só via ossos secos. E ele percebe que os ossos não estão só secos, mas estão sequíssimos. É como se pega ali e ele se esfarinha. Não tem, ou seja, nem condição de pegar as mãos, sobre as mãos aqueles ossos. E a Bíblia diz que então Deus faz Ezequiel ficar dando volta sobre esse vale. Sabe, até o momento está havendo um silêncio. Até o momento ninguém se fala. Até o momento ele está entendendo que Deus colocou ele ali, mas nenhuma voz se ouve. Até o momento Ezequiel também, na sua maneira de talvez não entender, resolve melhor confiar. Mesmo sem entender, ele resolve confiar. É para dar voltas, então eu vou dar volta. Se é para observar o que eu não quero observar, em outras palavras, se é para olhar para aquilo que eu não quero olhar, porque era um vale, é um ambiente ruim, é uma situação de dor, é uma situação onde não tem vida, é uma situação que parece que ali é o fim. Talvez o sentimento de Ezequiel agora, olhando, talvez ele está pensando: será que Deus está querendo mostrar para mim que tudo acabou? Será que Deus está querendo mostrar para mim que eu cheguei numa situação da minha vida, como esse vale que já não tem mais jeito, está tudo seco, não tem esperança, não tem vida, não tem nada plantado, não tem nada que possa alegrar o ambiente? Parece que quanto mais olha e dá volta no ambiente, mais se entristece. Sabe, vamos olhar pelo lado humano, porque até agora Ezequiel deve estar pensando muita coisa. Não é super-herói, é apenas um homem de Deus, é um ser humano. Tinha visões, tinha intimidade com o Senhor, mas deve não estar entendendo o que está acontecendo. Está num ambiente onde os ossos são sequíssimos. O ambiente não é de vida até o momento. O ambiente é, porém, um ambiente que só parece que é de morte.
ou seja, numa vida, não há nada que traz ali, ou seja, um momento que parece ser alegre. Não tem nada que alegre os olhos de Ezequiel, não tem nada que possa dar um impulso a ele, ou seja, a ele a tentar compreender, mas ele só está crendo. Não tem nada que traz ao coração dele, ou seja, ele conseguir querer entender aquela situação. Ele não consegue entender por que está ali. Talvez como ser humano, ele não consegue entender por que Deus colocou ele ali. Não foi o diabo, não foi o inimigo, não foi aquele que a gente prega contra e luta e tenta vigiar 24 horas contra ele, que é o inimigo das nossas vidas. A Bíblia diz que não foi o diabo que colocou Ezequiel ali. Não foi o diabo que permitiu ele chegar até ali. Foi o próprio Deus. Deus está no momento de restaurar Israel. Restaurar é começar, como para você entender melhor, é começar a tirar aquilo que não cabe a ele e começar a ver uma reforma. Restaurar é como quebrar um vaso, ou seja, e começar a fazer ele de novo. Se você for olhar alguns versículos para trás aí, antes do versículo 37, vai ter um subtítulo aí, talvez não como a minha Bíblia, mas vai dizer assim, ó: Deus quer restaurar Israel. E quando Deus queria restaurar Israel, coloca Ezequiel, que era o profeta daquele tempo, nessa condição. Às vezes você não consegue entender o que está enfrentando, mas você é o coluna dali. Às vezes você chega aqui e não consegue entender por que está passando tal situação, mas é você que é o Ezequiel no meio de Israel, de um povo que Deus chamou. É você que é Ezequiel no meio de uma nação que Deus quer restaurar. Para você entender melhor, é você que é Ezequiel que Deus levantou no meio da tua casa. É você que é Ezequiel no meio de um povo que muitas das vezes está precisando ser restaurado, mudado, limpado, transformado. Deus quer restaurar Israel, então ele pega agora Ezequiel. O ambiente não é bom, mas ele está lá. O ambiente é feio, não dá para olhar e achar algo que traz paz nele, mas ele só resolve confiar. Ele só resolve crer, porque Deus fala assim: dá volta, Ezequiel, sobre esse vale. E a Bíblia diz que Ezequiel está lá rodeando e dando volta. Sabe quando você não quer ficar muito vivendo aquilo ali, mas você tem que estar vivendo? Porque se é a propósito do Senhor, Ele sabe até onde chega, até onde vai, e Ele conhece tudo sobre nós. Sabe um ambiente que não quer estar, mas está ali? Eu sempre falo isso aqui, tem coisas que a gente não quer passar, mas é preciso passar. Tem coisas na nossa família, casa, um lar, entes queridos, que a gente não quer viver, mas Deus sabe de todas as coisas, aleluia. E há tempo para todas as coisas nessa terra. Vai haver momentos que você vai estar entre a tua casa e a tua família sorrindo, mas às vezes vai estar momento que a gente vai estar ali chorando. Tudo há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de restaurar Israel, então Deus levanta Ezequiel para passar. Mas você precisa entender uma coisa, porque Deus pega Ezequiel e leva ele a um vale que bem certo que ele não queria passar. Mas você precisa entender uma coisa, olha aqui o pastor: Deus não te permite passar por lugares que você não vai suportar. Vou te dizer novamente, dentro da palavra do Senhor, você não vai viver situações que você não consegue vencer. Você não vai passar em lugares que você não foi preparado para passar. Eu não sei se você está entendendo, mas antes da gente chegar até certa situação, Deus já tinha trabalhado na gente lá atrás, sem a gente saber. Antes da gente chegar em uma certa situação que eu não queria passar, eu não queria viver, a gente não sabia, mas Deus já preparou. Por quê? Porque Ele é o Deus que sabe que Ele não permite um fardo que eu não posso carregar. Aonde eu olho para o ambiente e penso, talvez Ezequiel estava pensando: será que Deus está querendo mostrar que é o fim, que é morte, que tudo acabou? A gente precisa entender que Deus permitiu várias situações para homens e mulheres de Deus. Deus vai permitir uma situação na casa de Jairo, que alguém vai falar assim: é morte. Eles vão olhar e ver a menina morrendo, mas Jesus vai chegar lá e falar: não é para morte, a menina apenas
dorme, fique em paz. Deus vai olhar para um cego de nascença e alguém vai dizer assim: nasceu assim, pecou, por isso nasceu assim, vai morrer assim. E Deus fala assim: não foi para a morte, ninguém não sabia, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado nele. Aleluia. Alguém vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver. E alguém vai falar: ele não enxerga mais, porque nasceu assim, não tem jeito. E Deus vai falar: eu vim para aqueles que estão perdidos. O Senhor vai dizer: olha, há um tempo de restauração em Israel. Deus me manda dizer isso. Há tempos de restauração na nossa casa. E quando restaura, Deus pega primeiro o Ezequiel, porque o Ezequiel foi preparado, porque é o Ezequiel que ele levantou, é o Ezequiel que ele ungiu, é o Ezequiel que ele levou para a presença dele. Eu não sei se você está entendendo, mas Ezequiel é você, esse irmão que está do seu lado, é essa irmã aí que passa por luta pela família, é aquele que dobra os joelhos quando tudo aperta. Aleluia. E quando das vezes você se encontra como Ezequiel, não queria passar, mas está passando. Aleluia. Não queria ir para esse ambiente, mas o ambiente é assim. E Deus está te dizendo nessa noite: levanta a tua cabeça nesse ambiente, levanta a tua cabeça sobre esse vale. Se o Senhor te fez chegar e te permitiu passar, fique em paz e deixa no controle dele. Daqui a pouco a gente já lê, mas você vai ver Ezequiel entregar e descansar nas mãos dele, porque Deus até fala para ele: dá voltas, e não tem mais palavras, ele está dando voltas sobre o vale. E eu disse para você que o vale é enorme. A Bíblia mostra que o vale é enorme. Não é questão de minutos. A Bíblia não relata, mas talvez já tem dias que Ezequiel está ali dando volta. Tem dias que Ezequiel está passando pelo que não quer passar. Tem dias que Ezequiel está enfrentando o que não quer enfrentar. Deve que Ezequiel deve estar olhando para o Senhor e está dizendo assim: não estou entendendo, Senhor, mas ele está caminhando. Não estou compreendendo, Senhor, mas ele está andando. O segredo na vida de um cristão é não parar. Pastor, mas tem situações que dói demais, mas é não parar. Sabe aquela situação que a vontade é de parar, mas nem que seja rastejando, a gente está levantando a cabeça e está seguindo. Aleluia. Está doendo o exterior por fora, como o obreiro leu aqui, está, ou seja, acabado, mas por dentro está aquela fé: eu sei que Deus está no controle. Aleluia. Eu sei que está nas mãos dele. Por fora a gente chora, geme, preocupa. Tem dias que não dá vontade de dormir, tem dias que não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo: por dentro de ti, amados, o teu espírito precisa estar avivado, precisa estar crendo, precisa estar esperançoso, dizendo: o Senhor está nas tuas mãos. Aleluias. Só quem crê glorifica o Senhor. Aleluia. Por dentro de nós tem que estar somente uma coisa: o Senhor sabe o que está permitindo. Ezequiel está caminhando, ele, em outras palavras, mostrando com atitude que ele está crendo, que Deus sabe o que está permitindo, que o que está passando. E Ezequiel começa a dar voltas e voltas sobre aquele vale. Sabe, se o ambiente é ruim, afeta a nossa carne. Se o ambiente está difícil, a carne quer parar, mas Ezequiel está caminhando. Sabe, você precisa entender que quem é que te dá força não é ser humano, porque se for ser humano também tem situações e tem limite. Tem limite. Se fosse eu, pastor, que desse força para toda a igreja, tem dia que ia cair todo mundo, porque tem dia que também o pastor está para baixo, a pastora, os obreiros, qualquer um. Por quê? Porque é ser humano também. Sabe o que é isso? Mas por que a gente está de pé? Porque não é homem que está capacitando a igreja dele, é o Senhor dos exércitos. É Ele que te dá força para seguir. Tem dia que não dá vontade nem de levantar, mas Ele dá a mão e diz: filho, eu estou contigo, é apenas mais um dia mau, mas sou eu que te sustento. Levanta a tua cabeça e não para. Continua caminhando. Estou num vale, pastor, mas não para. Pastor, está difícil, mas não para. Estou chorando, mas Deus está dizendo: não para. Aleluia. Não para diante desse vale.
O vale não traz uma identidade para ti, aleluia. Você precisa entender, amados, que independente do ambiente, a minha identidade quem entregou foi o Senhor. Independente da situação, foi Deus que entregou a minha identidade. Você quer saber o que está acontecendo agora no ambiente de Ezequiel? Um servo do Senhor, um ungido de Deus, um coluna de Israel, andando num vale. Alguém que está com um brilho diferente, passando por um vale. Alguém que tem uma unção para vencer, passando pelo vale. Mas o vale não está mudando a identidade dele. Deus está dizendo nessa noite: não deixa mudar a tua identidade, a situação. Não deixa a situação mudar. Não deixa a batalha mudar a tua identidade. Tu tens autoridade para profetizar. Tu tens autoridade para clamar ao Senhor. Você tem autoridade para invocar a presença de Deus. Está difícil, adore. Apertou mais, continue adorando. Ou seja, a situação, o que vai marcar a diferença é quando tu está dizendo que não e eu ainda estou adorando. O inimigo não está entendendo, não é para entender mesmo. Eu estou adorando. Não sei o que fazer, vou continuar adorando. Vou continuar exaltando. Qual é a direção, pastor? Daqui a pouco Deus vai dar ela. Ele está vendo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. É só confiar. Ezequiel está entendendo, sabe o que? Não estou ouvindo o Senhor mais falar, mas vou continuar dando voltas, não vou parar, porque Ele sabe de todas as coisas. Chega um momento que Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos se reviver? Oh, aleluia. Tem perguntas do Senhor que é difícil, né? Tem momentos que já está no momento difícil e Deus ainda faz essa pergunta: pode reviver esses ossos? Sabe, é como se Deus estivesse falando para Ezequiel: Ezequiel, e essa situação onde você está, tem saída? Tem saída? Pode acontecer milagre aí, Ezequiel? Oh, aleluia. Sabe, é uma situação que é como se Deus estivesse falando para Ezequiel: Ezequiel, ainda tem jeito nesse ambiente? Eu te fiz rodear, olhar, observar bem. Agora eu te pergunto: tem saída, Ezequiel? Sabe, é a situação que eu quero perguntar para o Senhor, e Ele está perguntando para mim. Aleluia. Olha como que Deus é maravilhoso. É o que eu quero perguntar para Ele, mas Ele está perguntando para mim. Eu vou perguntar para alguém que tem a saída? Sabe, a gente tem essa mania de ficar perguntando para alguém que está acima de tudo e de todos. A nossa mania é ficar perguntando para aquele que tem o poder nas mãos. Sabe, hoje à noite que Deus está perguntando é para ti. Inverta a pergunta. Você tem perguntado demais o Senhor por quê? Você tem muitas das vezes olhar e falar: Senhor, por que eu estou passando? Por que eu estou enfrentando? Senhor, o que é isso? Que ambiente é esse? Que dia é esse? Senhor, será que vai ter um filho, Senhor? Mas Deus te trouxe aqui noite para dizer para ti: ó, você está perguntando para aquele que tudo pode. Então é muito fácil para ele responder. Mas hoje é a noite que ele está olhando para a gente, dizendo assim: ó, agora eu quero ver você. Tem saída para aquilo que você está enfrentando? Ah, Deus pode curar pela enfermidade que você está enfrentando? Deus está te perguntando: tem saída para esse problema, para essa enfermidade? Tem saída para esse problema na família, na casa? Deus está perguntando a gente, sabe por quê? Porque Ele tem a resposta. O que precisa mudar é a nossa posição, não a dele. Ele ainda continua com a sua divindade, poder, honra, glória e unção. Ele pode tudo, mas o que vai mudar é a nossa posição no vale. O que vai mudar é a nossa posição no ambiente. É abaixar a cabeça e parar de caminhar, ou é acreditar que ainda tem solução? Ou é acreditar que a gente tem um Deus que tudo pode? É melhor parar ou continuar? A gente pergunta demais para Deus, né? Mas aperta quando Deus pergunta para a gente. Sabe, diante de um vale que Ezequiel olhou, observou e percebe que na lógica humana não tem vida ali. Percebe que na lógica humana não tem saída. Pela lógica humana não tem mais jeito. Sabe, mas Deus colocou crente numa situação que não tem jeito. Deus colocou foi um cristão no vale. Deus não colocou alguém que vive pelo natural. Não sei se você está pegando. Deus sabe quem Ele levanta. Deus sabe quem é os soldados dele. Ele sabe o que eu consigo
e que o irmão não consegue. O que o irmão consegue, o obreiro consegue, e que eu não consigo. Ele conhece cada soldado. Ele sabe muito melhor. A gente pensa que a gente conhece a gente, mas não chega nem perto de quanto Deus conhece, que foi Ele que criou, que foi Ele que nos fez. E Ele conhece o soldado que tem. Ezequiel está num lugar que ele foi preparado para passar. Eu vou te dizer novamente, Ezequiel está num ambiente que ele foi preparado para estar lá. Ele não chegou por acaso. A vida dele, ele não serve ou está na presença de um Deus, ou seja, desorganizado, de bagunça, ou que não conhece. Não, ele estava na presença de um Deus que sabe todas as coisas, que sabe o que Ezequiel pode enfrentar, passar e sair de cabeça erguida dando glória, porque Deus fez milagre. Ezequiel está passando por uma situação que Deus capacitou ele para passar, aleluia. E assim vai dizer no versículo 3: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, olha só o que Ezequiel respondeu. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Oh glória, oh aleluia. Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Eu creio e tenho certeza que no íntimo, como ser humano, Ezequiel já olhou e falou: para mim não tem jeito, mas para o Senhor tem. É como se Ezequiel estivesse falando assim: ó, eu não consigo dar jeito, Senhor, mas tu sabes que o Senhor consegue. Para mim, eu não sei nem o que fazer nesse vale, Senhor, mas o Senhor sabe, aleluia. É como Ezequiel estava dizendo: Senhor, tu o sabes. Ezequiel estava pegando assim, dizendo: Senhor, essa situação para mim, eu não sei, eu não dou conta, mas eu entrego na mão do Senhor que pode. E vou esperar, e vou descansar nas tuas mãos. Eu sei que eu não consigo, eu não dou jeito, mas está nas tuas mãos. Ezequiel estava falando assim: os ossos estão sequíssimos e não consegue ter vida, mas eu entreguei nas tuas mãos, Senhor. Ezequiel estava dizendo: Senhor, não é para mim, isso aqui é para o Senhor. Eu só estou passando, Senhor, aleluia. Eu só estou vivendo este momento, Senhor. Ezequiel estava dizendo: eu só estou passando, e o Senhor sabe que eu estou passando. Eu só estou vivendo, eu cheguei até no vale, mas a situação é para o Senhor, aleluia. É o Senhor que pode mudar, é o Senhor que pode fazer. É o Senhor que tem nas mãos, Pai, o poder para transformar. Você precisa entender que Deus está te perguntando hoje: pode? Tem solução? Pode reviver essa situação? Pode sair de onde você está passando ou de onde você entrou? A tua família ainda tem jeito? A tua casa, aquele ente querido que não quer nem saber de Deus, Deus está perguntando: tem jeito para ele? Deus está perguntando para a gente: tem dar jeito? Sabe, aí você olha e pensa: pastor do céu, quantas vezes eu quis falar do Senhor ali e ele ficou bruto. É o momento da gente dizer: Senhor, para mim não, mas para o Senhor tem jeito. O Senhor, Deus sabe. Para o Senhor tem jeito. E quando eu estou dizendo para Deus: para o Senhor tem jeito, eu estou entregando nas mãos dele. Eu estou acreditando que ele vai mudar. Eu estou acreditando que ele sabe de todas as coisas. Eu estou acreditando que eu estou no deserto, ele está me sustentando, mas ele tem a saída, aleluia. Ele sabe o que fazer. Eu estou acreditando que ele sabe a respeito do ambiente, aleluia. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, eu estou entregando nas tuas mãos. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, começa a mover. Vou te dizer novamente, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, então começa a mover. Mas dentro desse mover, a gente precisa estar confiante. A gente precisa arregaçar as mangas, dobrar os joelhos e só dizer assim: Senhor, me dá ombros fortes, porque eu sei que o fardo é pesado, eu sei que não é fácil, mas só me dá ombros fortes enquanto o Senhor coloca vida aonde não tem vida, enquanto o Senhor converte o coração duro. Me dá ombros fortes, porque tem momentos que Deus vai agir de tal forma que vai doer em nós. Há momentos que Deus vai agir de tal forma que vai doer em nós. Se eu fosse perguntar aqui situações que Deus te usou com dor para trazer a tua casa para a presença de Deus, muitos vão levantar a mão. Muitas vezes você foi o instrumento da dor. Muitas vezes você foi o ambiente que teve que suportar aquele fardo que você pensou que nem eu suportar, mas está vendo a tua casa na presença de Deus. Será que vale a pena?
O fardo que a gente vai passar, pode ficar tranquilo que ele não é aquele que nos derruba. Ele não é para a morte. Ele não é para nos envergonhar. Sabe, ainda que a situação envergonha, muitas das vezes a gente está pedindo ao Senhor que o Senhor venha honrar. Venha o Senhor entregar a dupla honra. Mas para Deus entregar a dupla honra e honra, tem que ter o quê? A vergonha. Então a gente não quer passar vergonha, mas a gente quer viver a dupla honra. Sabe, a gente quer vitória sem ter a luta. A gente quer ver Deus quebrar o vaso, mas não quer ver Deus quebrando o vaso. Sabe, a gente é assim como ser humano, porque dói na gente. Se Deus quebra a mim, dói. Se Deus vai quebrar alguém na minha casa, dói também nós. Porque a gente é o coluna que foi levantado para orar, para buscar. E eu vou te dizer uma coisa: a tua oração nunca ficou jogada ao vento. Vai vir frutos desta oração. Vai vir frutos do teu clamor. Vai vir fruto da tua busca. E quando vier os frutos, descansa na presença de Deus. Quando vier os frutos, Deus estava para restaurar Israel. Deus vai lá e pegou o coluno de Israel. Quem era? Ezequiel, e levou ele para o vale, porque precisava haver um vale na história. Tem situações, amados, e principalmente quando vamos falar de conversão de familiares, se tiver um coração duro ali, Deus vai ter que tratar mais apertando um pouco, e fique em paz. Se tiver um coração difícil ali que não quer saber do Senhor, mas você tem orado para ele vir para a presença, e Deus age em oração. A Bíblia diz que Deus não deixa um justo sem oração. É porque às vezes a gente ora algo que a gente pede algo e esquece que a gente está propício a passar dores pelaquela oração. Como assim, pastor? Dores suportáveis. Dores que a gente vai olhar ali na frente e vai valer a pena. Por dentro da palavra eu sempre falei isso aqui no altar. Nem que seja pela dor, que Deus pega a minha família e os entes queridos inteiro, salva, porque isso aqui é passagem. Ah, mas vai haver dor, não tem problema. Vou sofrer junto, vai haver dor, mas eu não vivo para isso aqui. A minha eternidade não é aqui, amados. Aqui Jesus vai voltar, enquanto Ele não volta, a gente está se aproximando do final da nossa vida. Sabe, tem alguém na nossa casa, ou tem alguém na tua casa que precisa ser salvo, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa mudar o coração. E às vezes tem alguém aqui orando, dizendo assim: Senhor, quebranta. E quando Deus a quebranta, às vezes dá medo, mas a gente precisa confiar. Muitas das vezes a gente vai ser o instrumento que vai ser levado no vale, mas no vale Deus está dizendo assim: ó, eu te capacitei para passar por esse vale. Eu te capacitei, levanta a cabeça no vale, continua caminhando. Continua andando no vale, caminhando. Deus nos pergunta no vale se tem solução. Tem, porque é Deus que está no controle mesmo no vale. Mesmo no deserto, é Deus que está no controle. É o que Deus perguntou a Ezequiel, Deus falou: tem. Sabe o que Deus vai falar? Se eu entreguei na mão dele, então ele começa a agir. E Deus começa então a falar assim: Ezequiel, tu vai profetizar. Não parou aí, não parou ali atrás ainda. Deus falou: Ezequiel, tu vai profetizar. E você vai falar com esses ossos secos que você ouviu a minha palavra. Você vai gritar para eles. Começa Deus mandar o homem fazer algo que parece ser loucura, mas a gente precisa estar numa visão espiritual, que ainda que pareça ser loucura, ainda que pareça que vai te xingar, você precisa falar de Deus para aquele ente querido. Você precisa falar que ele precisa buscar o Senhor. Que ainda que vai te falar palavras que doam, é preciso profetizar. Ainda que pareça que não tem jeito, é preciso falar. É preciso continuar profetizando. Mas a situação, pastor, é loucura. Vão falar que eu fiquei fanático, vão falar que eu fiquei bobo. Amados, a gente quer ganhar uma família para o Senhor, a gente precisa ser profeta lá, e boca do Senhor. Precisamos ser ousados por Deus. Precisamos ser boca de Deus em profetizar naquele lar. Precisamos ser boca de Deus em profetizar pelo ente querido, e dizer: o Senhor te chama, o Senhor quer a tua mudança. Em dizer: o Senhor quer o teu coração mudado, o Senhor te quer na presença dele. Não está gostando, pastor? Que não goste, mas a semente está sendo semeada. Pastor, achou ruim comigo? Fique em paz, você é apenas um semeador. Quem cuida da semente, a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Ele dá o crescimento. Ainda que você planta, está molhando, está cuidando, está regando, não está fácil,
Tá difícil, está ouvindo que não quer, mas quem dá o crescimento é Deus. Plantou, vai crescer. Orou, vai ser atendida a tua oração. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai agir. Você precisa entender isso. Eu digo isso para você com toda certeza dentro da palavra, não minha. Que há um Deus que tudo pode. Que há um Deus que pode todas as coisas. E no momento que não te der vontade de viver esse deserto, é preciso você viver. É no momento que você não quer passar, é o momento de levantar a cabeça e acreditar que Deus está contigo nesse deserto, que Deus está contigo, está na direção, que Deus sabe o que você está vivendo, Ele sabe porque permitiu, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor para encerrar. Aí Deus vai dizer assim, ó, versículo 4: disse-me-lhe Ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, aleluia. O que nos faz profetizar, amados? A palavra do Senhor. Você está entendendo por que a palavra de Deus é tão importante? Que quando você vai olhar para o mal, você precisa, quando a luta é contra o mal, o que a gente precisa usar? A palavra. Você lembra de Cristo lá no deserto? O diabo apareceu lá em jejum. Jesus Cristo estava em jejum, em oração, mas o diabo quis falar para ele: olha, transforma essas pedras em pães, porque tu és o Filho de Deus, tu tem poder para isso. O diabo usou a palavra, aí Jesus vai falar: não só de pão viverá o homem. Deus também bate com a palavra. O diabo vai colocar o Senhor num alto de um pináculo, um lugar bem alto, e vai dizer para ele: pula daí, porque a palavra também diz que o Senhor Deus dará a ordem aos teus anjos que te guardem. Aí Jesus falou assim: mas o Senhor Deus também falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que ele resiste. Quando ele resiste, o diabo tem que fugir da presença dele. O Senhor está dizendo para ti: só falta mais um pouquinho, regaça mais as mangas. Deus te deu autoridade para lutar contra o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso resistir, não é momento de eu abaixar a cabeça e deixar que o diabo toque o terror na casa. Você é o Ezequiel que Deus levantou. Se é para andar no meio do vale, anda. Se é para profetizar, profetiza. Mas não fique aceitando a situação que o diabo está tentando pegar carona. O deserto, o vale, foi o próprio Senhor que levou, mas o inimigo quer pegar carona nessa situação para colocar tudo para baixo. Mas Deus te colocou num vale como um profeta, como a profetisa da tua casa. E você pode profetizar e dizer: a minha casa, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Deus te colocou ali para dizer: os meus filhos é do Senhor, a minha esposa é do Senhor, o meu esposo é do Senhor, a minha casa é de Deus. E está repreendido toda e qualquer maldição lá. Aleluias. Glorifica o santo nome dele. Eu preciso me posicionar e entender que Deus me manda profetizar sobre o deserto. Eu preciso me posicionar e entender que Deus sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Olha só o que Deus vai dizer: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vereis. Porém tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 7. Olha o que Ezequiel vai fazer: então profetizei. Diga glória a Deus. Então profetizei segundo o que me for ordenado. E enquanto, oh glória, enquanto eu profetizava, houve o que? Um ruído, um barulho de ossos que se batia contra ossos, e ajuntava cada ossos ao seu ossos. Aleluia. Chega a glória a Deus. Glorifica bem forte o santo nome do Senhor. Ezequiel diz: Deus mandou ele profetizar. E quando ele profetizou, ele começou a escutar ruídos, começou a escutar barulhos. Mas tudo ali era calmo, não havia barulho naquele ambiente. Mas quando ele começa a profetizar, começa o barulho. Quando ele começa a profetizar sobre os ossos,
Alguém que parece ser doido no ambiente, olhando para ossos secos e profetizando, dizendo: olha, o Senhor vai colocar pele em ti, o Senhor vai fazer reviver. Eu profetizo, eu ouvi a palavra do Senhor e vai ter vida aí, aonde não tem. Se olhasse o ambiente, alguém ia falar: Ezequiel está doido, porque está profetizando sobre ossos sequíssimos. Mas a Bíblia diz que começa a fazer um barulho, começa ruídos. Você achou que a tua oração ia ficar jogada ao vento? Ah, amados, aleluias. O Senhor diz que a palavra dele, ela nunca vai voltar para ele. Quando Deus lança uma palavra, entenda isso, ela nunca volta para ele antes de cumprir o propósito que tem para cumprir. Você precisa entender que a tua oração, ela tem poder. Você precisa entender que você entregou na mão de um Deus que sabe de todas as coisas. Você clamou, você pediu, você buscou. E se Deus lançou a palavra de promessa, não vai voltar para ele antes de cumprir o que tem para cumprir. Antes de cumprir, amados, ela não volta para ele, a Bíblia diz. O próprio Senhor falou: a minha palavra não volta para mim antes de cumprir o que me apraz. Ou seja, o que tem para cumprir. Você consegue entender isso? Quando Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Você acha que Ezequiel vai ficar profetizando e nada vai acontecer? Você acha que Ezequiel vai estar gritando com aquele ambiente, profetizando e declarando vida ali, profetizando que está crescendo pele, que os ossos têm que se ajuntar, e você está achando que Ezequiel vai ficar envergonhado na história? Você achou que Ezequiel ia somente orar e nada acontecer? Aleluia. Pelo contrário, começa um barulho, começam ruídos. Você pode não estar vendo, mas já começou o barulho da tua oração, já começou o ruído para Deus começar a colocar as coisas no lugar. Você precisa entender, e Deus me manda dizer: Deus está começando a colocar as coisas no lugar. Só continua profetizando, está se juntando. A Bíblia diz que tem ossos batendo em ossos, mas antes de profetizar, ossos eram sequíssimos e se esfarinhavam. Ou seja, um vento naqueles ossos, eles viravam pó. Mas a Bíblia está dizendo que depois que começa a profetizar, ossos começa a bater sobre ossos. E a Bíblia diz que eles não estão quebrando, pelo contrário, sai osso de um lugar e começa a se juntar. E a lugar exato. A Bíblia começa a Bíblia dizendo que Deus começa a colocar as coisas nos exatos lugares. Ninguém consegue arrumar uma família. Eu posso ser um cristão da minha família, o Coluna, não consigo arrumar ela. Eu não consigo colocar as coisas no lugar. Mas a gente tem um Deus que a gente fala: Senhor, coloca tudo no lugar. E a gente vê como sendo aquele ambiente, ossos saindo do lugar e juntando ossos em cada ossos. Eram sequíssimos, mas estão batendo e estão se juntando. E Ezequiel continua profetizando. Está acontecendo, está havendo um mover. Deus está dizendo: profetiza. Não é para ter medo. O ambiente é para ter medo agora, porque tem ossos batendo em ossos, ossos juntando com ossos. O ambiente é para ter medo. Mas Deus está dizendo: Ezequiel, não para de profetizar, não tenha medo. Sabe o que a gente precisa ter no momento de dor? Coragem, ousadia, força, amados. No momento de dor, a gente precisa ter força. Não estou te dizendo para não chorar, não, chora mesmo. Não estou te dizendo para não gemer diante da dor, chama, porque dói. Não estou te dizendo para não ficar talvez com o semblante caído, caia o semblante. Mas por dentro a gente precisa ter coragem, ousadia. Sabe, é muita hipocrisia a gente pregar uma coisa que não vê. Mas tem muitas vezes, amados, que eu já subi nesse altar aqui que não era para subir. Sabe, no diante da notícia de eu receber 5 a 10 minutos lá dentro, e a gente veio fazer a obra, veio subir no altar. A vontade não era, mas a gente precisa ter coragem nessa hora. E se a gente tiver essa coragem, vai ficar marcado na tua vida. Não a lembrança, mas o poder de Deus, Ele vai te mostrar que o que não era para ter vida, Deus vai dar vida. O que não é dentro da lógica, Deus vai mostrar para todo mundo. Só está vivendo fora da lógica mesmo, de poder. Está sendo honrada aquela família, porque o que o ambiente não era para viver, mas ele foi lá e viveu. Ela foi lá e viveu, teve coragem, regaçou as mangas. A vontade é de chorar demais. Está chorando, mas ainda está crendo no Senhor. Alguém está gritando e falando assim: é melhor parar, porque vai doer demais. Mas você está olhando e dizendo assim: Senhor, eu só quero viver, eu só quero vencer esse momento. E eu vou vencer, e eu vou continuar.
e eu vou seguir. Ah, mas o que vai falar? Quem vai falar? Seres humanos igual eu. Então não vai mudar nada. Todos indignos. Eu, você e todo mundo lá fora é indigno. Tem essa mania mesmo de falar, de pensar, mas isso não muda a identidade de ninguém. Nunca vou mudar, nunca mudou. Não vai mudar a tua identidade. Você precisa entender uma coisa, só seguir firme no propósito. Está profetizando e ossos está se ajuntando. E a Bíblia diz que Ezequiel de repente olha e os ossos estão todos juntos. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel continua profetizando. E Ezequiel começa a profetizar e começa a nascer tendões sobre aqueles ossos. E Deus fala, continua profetizando, Ezequiel. O ambiente é de dar medo. Sabe, ele está vivendo o sobrenatural. Ele está vivendo algo que ele jamais pensou em viver. Mas Deus está falando, continua profetizando. E Ezequiel começa a continuar profetizando, Senhor, vou continuar. E ele continua profetizando que vai haver carne. Então a carne, de repente o que ele vê sobre o chão, alguns dias atrás, alguns tempos atrás, quando ele olhou, estava sequíssimos. Quando ele olhou, estava tudo difícil. Mas como tudo passa, oh glórias, como vai chegar a hora da vitória, Ezequiel está olhando e há corpos, peles, tudo que ele profetizou está acontecendo. E Deus fala, não parou aí, Ezequiel, porque nunca para, amados. Enquanto a gente viver sobre essa terra, nunca parou as nossas experiências com Deus. Eu disse para você que Deus, Ele não é um Deus limitado. Que você viveu até hoje, você achou que parou, não parou. Você ora pela conversão de um da tua casa, Deus vai lá e trabalha, quer trazer 3, 4. Você está orando por um e Deus está trabalhando na família inteira. Sabe o que é isso? É Deus, não há limites para Deus abençoar. Perceba que dentro da palavra do Senhor, se você for ler no Velho Testamento, o Antigo Testamento, houve tempo que pessoas viviam 800 anos, 700. Em todo aquele tempo Deus fazendo a vida deles. E se estivesse vivendo até hoje, Deus estava fazendo até hoje. Porque eu e você é limitado, mas nós temos um Deus que não é limitado. Passamos em momentos ruins e Ele mostra ser Deus na nossa vida. Sabe o que isso vai servir? Vai servir para te fazer criar raiz. Vai servir para te fazer alicerçar na presença de Deus. Deus não quer ficar agindo sobre a vida de crentes que entrega a bênção. Hoje está tudo bem, mas se passar num dia mal, está correndo longe da presença do Senhor. Ou se está tudo bem, está tudo em paz agora, até mais, pastor, até nunca mais. Mas quando tudo aperta, a gente corre para a presença do Senhor de novo. Mas depois sai. Ou quando tudo aperta, porque tem pessoas de dois tipos. Se está tudo bem, não busca o Senhor, só busca quando aperta. E tem aquele que está buscando quando tudo aperta. E quando tudo está fácil, deixa a presença do Senhor. Sabe, e o Senhor, Deus nos levantou para nos fazer criar raiz. Buscar um Deus independentemente do que a gente passa. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Independentemente do que a gente passa, a gente vai buscar. Eu e você tem muitas dores para passar nessa terra, a gente passa. Independente dessas dores, você pode ter certeza que em nome de Jesus até o fim, você vai ver o pastor aqui no altar e eu vou te ver aí, adorando o Senhor juntos, para sempre até Jesus voltar, em nome de Jesus. Circunstância não pode nos tirar da presença do Senhor. É só a gente deixar Deus trabalhar, entender que a nossa oração não fica jogada ao vento. Enquanto a gente profetiza no vale, o poder do Senhor vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza, vai acontecendo milagre. Deus vai restaurando Israel, Deus vai restaurando nossa casa, vai gente se convertendo. Sabe por quê? Porque quando a hora da gente ouvir a trombeta tocar, oh aleluia, nesse tempo a gente vai dizer, valeu a pena, Senhor. Houve um rebuliço na minha casa, houve um rebuliço na minha família, houve lutas difíceis, eu carreguei um fardo pesado pela minha família, mas hoje eu estou aqui na Nova Jerusalém, com os meus, para a honra e glória do Senhor. Glorifica o Senhor Jesus, se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Deus fala, Ezequiel, ainda não há vida e espírito nele, profetiza. E Ezequiel profetiza, e há um espírito de vida sobre aqueles corpos que eram soldados. Você precisa entender, Deus vai colocar vida onde não tem vida. Deus ainda quebra maldições, amados. Não importa o que foi lançado, não importa o que foi lançado sobre a tua vida. Não importa qual é a maldição ou o que você tem enfrentado, um momento ruim. Deus quebra, Deus joga por terra. O que vai mudar é a nossa posição no vale, no deserto, no dia difícil. O que vai mudar é a nossa posição. É só deixar Deus trabalhar do jeito e da maneira dele. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eleva os seus pensamentos a Deus.
É só deixar Deus agir. Profetiza, mas quem faz é Ele. Profetiza, mas o milagre pertence a Ele. Só Ele tem o poder. Profetiza sobre a tua casa. Fala para Deus jogar por terra hoje sobre qualquer maldição. Fala para Deus quebrantar o coração, ainda que você possa estar passando pelo vale, ainda que você possa estar passando dias difíceis, momentos ruins. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus tocar, deixa Deus ir mais além, deixa Deus agir nesse vale. O Senhor nos pergunta hoje, nem a jeito. Diz para o Senhor: Pai, Tu sabes. Quando eu digo para o Senhor: Deus, Tu sabes, eu estou dizendo: Senhor, está nas Tuas mãos. Entrega nas mãos do Senhor hoje. Entrega nas mãos de Deus. Fecha os teus olhos e esqueça o irmão que está do teu lado. Esqueça tudo lá fora agora. Somente dá lugar para o Senhor. Só deixa Deus agir nessa noite. Só deixa Deus ir mais além. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga mais é livramento. Somente deixa Deus trabalhar, igreja. Fecha os teus olhos e fale com Ele. Deixa o Senhor agir nessa noite. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence. Só confia nele, irmão. Entrega nas mãos do Senhor hoje. Deixa teus projetos comigo. Aleluia. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa Deus falar contigo. Deixa o Senhor falar contigo através desse louvor. Oh, aleluia. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você passar. Pra você contar. Oh, aleluia. Quando Nós santos. Deixa Ele falar contigo através desse louvor. Mais um livramento, porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Entrega nas mãos dele. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Entrega nas mãos dele, igreja. Entrega e descansa diante do Senhor. Aleluia, aleluia. O que o olho não viu, ouvido não viu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não viu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Nas mãos dele, deixa o Senhor agir. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Oh, glórias. Deixa acontecer no meu tempo. Descansa, descansa. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Descansa agora na presença dele. Somente descansa, somente profetiza e deixa Ele trabalhar. Aleluia. Acredita ao nome do Senhor. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Aleluias, aleluias, aleluias. Continua com os teus olhos fechados, amados. Entrega nas mãos do Senhor agora.
Consagra a tua família no meio dessa campanha. Tem coisas que você não está entendendo, mas Deus me manda te dizer, é fruto da campanha na presença de Deus. Você pode não estar entendendo, mas a campanha que você tem entrado, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Ele tocar no mais profundo, deixa, aleluias, o Senhor tomar o controle dessa direção. Só entrega nas mãos dele, só profetiza nessa noite, somente profetiza e deixa o Senhor agir, descansa na presença dele, aleluia. Aonde não tem vida, Ele coloca vida. Aonde não tem porta, Ele abre portas, amados. Ah, Deus, te poder. Glória-se, glória-se, glória. Santo, 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 aleluia. Entrega para Ele, amados. Existe vida aí, onde você pensa que tudo acabou nesse deserto, onde você pensa que não tem mais jeito, o Senhor sabe, Ele conhece, Ele tem o controle de todas as coisas. Entrega a tua família nas mãos dele. Deixa Deus quebrar maldições que já havia tempo. Deixa Deus quebrar pela raiz aquilo que o inimigo já vinha fazendo há tempos. Aleluia. Deixa Ele quebrar nessa noite. Deixa Deus envergonhar o diabo dentro da tua casa. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Deixa o Senhor trabalhar ao teu favor. Mas não terminou. Oh, aleluia. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Deixa Ele entrar no ambiente. Deixa Ele mover nessa noite. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é somente creia. Somente creia, somente creia nessa noite. Aleluia. Ainda tem vida. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida. Onde você pode estar pensando que tudo acabou, onde você está pensando que tudo difícil, existe vida. Deus conhece todas as coisas, amados. Deixa Ele trabalhar nessa noite. Deixa Ele quebrar a maldição. Deixa Ele arrancar, aleluia. Achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deixa Ele entrar no ambiente. Fala, vamos chover, querido. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ouça o Senhor falar contigo. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí.
lugar para o Senhor essa noite. Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabe. Ele canta lá para as terras. Em tempo de restauração, eu levanto Ezequiel. Em tempo de restauração, Deus levantou Ezequiel. Deus está dizendo: começa um novo tempo. Um novo tempo. Tempo da restauração. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Dá lugar para o Senhor essa noite, amada igreja. Dá lugar para o Senhor agir. Dá lugar para o Senhor entrar hoje na tua casa e quebrar maldições, e repreender espírito de mortes. Deixa o Senhor quebrar toda e qualquer maldição hoje. Deixa Deus agir. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece, aleluias. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Trabalha, Deus, em favor da tua filha. Vai jogando por terra, Senhor, toda e qualquer maldição. Palavra lançada, Senhor. A palavra de maldição lançada, que o Senhor joga por terra. Pai, aquilo que foi lançado, Deus, em nome de Jesus, quebra nessa noite. Desfaça, Senhor. Desfaça, Deus, nós estamos em campanha. Desfaça, Senhor, toda obra do maligno. Desfaça, Deus, agora em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, vai quebrando, Deus. Vai desfazendo em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção, Senhor, esteja capacitando a tua igreja hoje. Esteja dando força. Abra as tuas mãos, amados, na posição de receber algo. Em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dEle. Coloca a tua confiança em Deus essa noite. Nós temos um Deus que podemos confiar. Consagra a tua família na presença dEle hoje. Entrega para Ele. Entrega essa situação hoje nas mãos dEle. E diga para Deus: eu vou descansar, Senhor. Eu vou esperar em Ti. Não fale somente da boca para fora. Com os teus olhos fechados. Senhor, dá visão à tua igreja, como o Senhor fazia com Ezequiel. Faça eles entender, Senhor, que eles estão diante de um Deus Todo-Poderoso. Que ainda que pareça o fim, o Senhor só está começando a fazer. Que aonde eu penso que é o ponto final, é onde o Senhor começa uma nova história. Aleluias. Aleluias. Ei, aleluia.
trabalhar. Deixa Ele começar uma nova história na tua casa. Aleluias. Deixa Ele começar um novo tempo. Bendito é o nome do Senhor. Entrega, Deus, sobre a tua igreja hoje.